não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia, confiante nas promessas do nosso Deus, tendo a certeza que muito em breve Ele irá voltar aqui a essa terra para buscar os seus filhos. Os discípulos um dia estavam ansiosos com respeito à volta de Jesus, embora Ele tivesse prometido moradas para Ele voltar e buscar os seus filhos para que pudesse estar com eles, mas os discípulos estavam ansiosos e Jesus os acalmou, falando que eles ficassem em paz, tranquilo, que um dia Ele voltaria e os levaria para viver com o Senhor por toda a eternidade. E nessa manhã o nosso coração também é tomado por essas promessas do Senhor e temos a certeza que nós precisamos descansar e muito em breve, quando Ele voltar, nos encontraremos com o nosso Senhor e viveremos com Ele por toda a eternidade. Deixo com você nessa manhã uma parte da Palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 58, onde a Bíblia diz o seguinte: imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Nós só podemos, de fato, clamar e nos recorrermos ao Senhor. É o único digno de nossa confiança que pode solucionar todas as nossas questões, todos os nossos problemas. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Sanaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Veja que o cronista ele começa no versículo 1 do capítulo 32 falando depois dessas coisas de fidelidade. Houve uma reforma entre o povo do Senhor, houve um reavivamento, houve um despertamento para buscar a Deus. A casa do Senhor foi agora restaurada, ela foi restabelecida as suas atividades sagradas. Toda uma nação veio para Jerusalém com o intuito de celebrar a Páscoa ao Senhor. Mas ao terminar essas celebrações, houve um momento de provação, um momento difícil. O rei da Síria, que era o rei Sanaqueribe, ele acampou ao redor da cidade de Jerusalém e tinha o objetivo de tomar essa cidade e destruir o povo do Senhor. Mas depois que o rei Ezequias levou toda uma nação a confiar no Senhor, a crer no braço do Onipotente, eles tomaram atitudes que de fato honrou e dignificou o nome do Senhor. Eles resolveram manter-se seguros, confiantes de que Deus seria a solução para os seus problemas. E tenho certeza que nessa manhã, ao termos a palavra de Deus em nossas mãos, é a melhor orientação que pode servir para a nossa vida. Diante das lutas e dificuldades que nós possamos enfrentar, nós temos sim que tentar resolver, mas jamais devemos nos esquecer da mão do Onipotente sobre a nossa vida. Seja qual for o tipo de problema que nós possamos enfrentar, depositemos, confiemos nas mãos do Senhor e tenha certeza que Deus irá se agradar da nossa postura. As grandes cidades daquele período, geralmente, elas eram construídas próximas de um lugar onde tivesse água em abundância. Água é vida para toda pessoa. Uma cidade só poderia prevalecer se ela fosse abastecida com água. O rei Ezequias toma logo providência junto com os seus príncipes para impedir que a abundância de água que eles tinham dentro de Jerusalém pudesse se expandir para o lado de fora, onde aqueles que estavam acampados do lado de fora, que eram seus adversários, pudessem se beneficiar da água que abastecia dentro da cidade. Os ribeiros de água que abasteciam a cidade de Jerusalém foram canalizados por túneis, para que aqueles que estavam do lado de fora não tivessem acesso, mas a cidade poderia prevalecer diante de um cerco que durasse até meses. Todas essas informações a respeito dos túneis de águas que foram canalizados pelo rei Ezequias pelo subsolo da cidade de Jerusalém foram descobertas posteriormente. Homens trabalhando, escavando a cidade de Jerusalém descobriram esses túneis de água que estavam encobertos sob a cidade de Jerusalém. Segundo Crônicas, capítulo 32, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte:
Sede forte e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Estas foram as palavras do rei Ezequias. Ele reuniu toda a cidade de Jerusalém e diante de toda uma nação, ele profere essas palavras. Ele queria que todo israelita confiasse no poder de Deus. Ele queria que todo israelita também estivesse preparado para a batalha, mas havia um comandante, o soberano do povo do Senhor, que estava do lado deles. Mesmo que os assírios estivessem em maior número, mas se os israelitas se mantivessem confiantes no Senhor e crescem no poder do Onipotente, ninguém poderia prevalecer o povo de Deus. O rei Ezequias estava dando um passo de fé. Ele sabia o que Deus poderia fazer pelo seu povo. Não era a quantidade de soldados ou de espada que faria com que alguém alcançasse a vitória, mas era uma vida de fidelidade a Deus, alguém que andava ao lado do Senhor. E ele sabia que as reformas que tinham acontecido dentro do território de Judá faria com que Deus lutasse as suas batalhas. E isso recobrou ânimo no meio do povo. E todos os soldados estavam a postos, com as suas lanças e espadas nas mãos, mas a base da confiança de todo soldado era no braço do Onipotente. Querido amigo, acredito que nessa manhã eu e você, nós iremos sair da nossa casa para nos depararmos com lutas e dificuldades. De repente não serão pessoas que estarão com lança ou espada ou com escudo nas mãos, mas as batalhas que poderemos travar no decorrer desse dia são batalhas espirituais. Mas tenha certeza de uma coisa: as batalhas que nós travarmos pela fé, segurando no braço do Onipotente, nós venceremos pelo poder de Deus. Nós não podemos sair da nossa casa crendo na nossa capacidade, nos títulos que nós acumulamos. Mas se nós confiarmos no braço do nosso Senhor, o nosso comandante, tenha certeza que voltaremos para casa para celebrarmos as vitórias que o nosso Deus nos concedeu. Segundo Crônicas, capítulo 32, o versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: Porém o rei Ezequias e Isaías, profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. O rei Ezequias entendia que somente pelo braço do Onipotente eles poderiam alcançar a vitória. Embora os assírios estivessem em maior número, mas ele sabia que tendo Deus ao seu lado, Deus lhes concederia a vitória. E foi ao lado do profeta Isaías, ao se colocar de joelhos e clamar pela intervenção divina, Deus enviou apenas um único anjo, e o anjo do Senhor matou todos os homens valentes, os seus príncipes, o chefe das casas, e o rei Sanaqueribe voltou para sua terra envergonhado, e foi diante do seu Deus, lá na Síria, que os seus próprios filhos tiraram a sua vida. Aqueles que lutam ao lado do Senhor jamais serão envergonhados. Poderemos até passar por momentos difíceis, mas o resultado da nossa história, o resultado da nossa vida, das nossas batalhas, sempre será a vitória. Porque o Deus que nós servimos jamais conheceu a derrota. O mesmo rei Ezequias que alcançou a vitória sobre o rei Sanaqueribe, o rei da Síria, é o mesmo rei Ezequias que reconhecia que toda a vitória que ele tinha alcançado era resultado da bênção de Deus, da proteção do Senhor sobre a sua vida. Mas o rei Ezequias adquiriu uma enfermidade e era uma enfermidade de morte. Por mais que ele tentasse buscar auxílio e cura dentro do território de Judá, ele não conseguiu encontrar a cura e se volta para Deus em oração, clamando a Deus e pedindo a Deus que não permitisse que ele morresse. Deus ouviu a sua oração, Deus curou o rei Ezequias, mas o seu coração começou a se orgulhar. O mesmo rei Ezequias recebeu no seu palácio uma comitiva de Babilônia, porque eles tinham ouvido falar de todos os feitos que ele tinha recebido na sua vida, a vitória contra os assírios, a cura milagrosa que Deus tinha operado na sua saúde. E eles vieram testemunhar com os seus próprios olhos de todas as bênçãos que ele tinha recebido. Mas o rei Ezequias mostrou toda a riqueza, mostrou todas as dependências do palácio, mas o rei Ezequias não testemunhou quem de fato tinha sido responsável para realizar todos aqueles milagres. Os juízos de Deus não caíram nos seus dias, mas nos reinos futuros, os juízos de Deus caíram sobre o reino de Judá.
Possivelmente a comitiva de Babilônia seria a única oportunidade para saber a respeito do Deus Criador dos céus e da terra. Mas pelo fato do rei Ezequias não ter testemunhado a respeito da bondade de Deus, eles voltaram para suas terras sem conhecer e sem saber quem era o Deus do rei Ezequias. O teste que o Senhor tinha permitido que o rei Ezequias passasse não era para que Deus pudesse saber o que tinha dentro do coração do rei Ezequias, até porque Deus esquadrinha os nossos corações, mas o teste que o Senhor permitiu que o rei Ezequias passasse era para que, de fato, diante das dificuldades, ele voltasse a viver uma vida dependente do Senhor, para que ele erradicasse do seu próprio coração o orgulho e a presunção e voltasse mais uma vez a depender exclusivamente das mãos do Onipotente. É uma das maneiras de Deus trabalhar conosco. Ele permite que nós passemos por momentos difíceis para nos voltarmos para Ele, para dependermos dEle, para confiarmos nas suas mãos. Se porventura, ao esquadrinhar o nosso coração, ele percebe que nós vivemos uma vida vulnerável nesse mundo, Deus muitas vezes permite que passemos por lutas, por dificuldades, para segurarmos nas mãos do Eterno. Babilônia gradativamente crescia de uma forma sorrateira, enquanto a Síria gradativamente começava a declinar. Devido às lutas e às sucessões de reis dentro do seu reino, quando finalmente a Síria caiu no ano 612 a.C., Babilônia assume a supremacia de ser o império mais influente sobre a face dessa terra. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 32 do livro de 2 Crônicas, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Diante das lutas e dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida, nós temos duas atitudes a tomar. A primeira delas, nós podemos tentar resolver com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade, mas diante da palavra de Deus nós precisamos entender, nós precisamos primeiramente colocar nas mãos do Senhor todas as nossas dificuldades. Não quero dizer com isso que nós não devamos tentar resolver, mas quero falar para você que mesmo tentando resolver, nós em primeira mão precisamos permitir que o soberano vá à nossa frente. Tendo a certeza que Deus está ao nosso lado, nós iremos alcançar a vitória em todas as nossas batalhas. Aqueles que confiam no Senhor irão experimentar vitórias extraordinárias, irão alcançar patamares na vida que nunca alcançaram. O desejo de Deus para o Israel literal e o desejo de Deus para o Israel espiritual é que nós vivamos uma vida de dependência no Senhor, uma vida de confiança. Quando nós confiamos no Senhor, nós desenvolvemos um relacionamento com Ele. Quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos os nossos problemas nas mãos do Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós esperamos as providências de Deus sobre a nossa vida. Tudo no tempo de Deus, da forma do Senhor, e nós iremos viver uma vida em paz, tranquila, tendo a certeza que as decisões do Senhor sempre será o melhor para nós. É por isso que nessa manhã eu convido a você para que nós possamos renovar o nosso compromisso de vivermos uma vida dependente do Senhor, uma vida confiante no Senhor. Se vivermos dessa forma, tenha certeza que nós iremos alcançar a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã mais uma vez nós nos colocamos, confiamos no Senhor, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.